Meus amigos e minhas amigas de Belo Horizonte, de Minas Gerais, de todo o Brasil, nós estamos chegando com mais uma edição do programa Segurança e Cidadania. E olha, na abertura do programa, eu já quero falar para você, hein? Minas Gerais já tem um novo governador, ele estará tomando posse no ano de 2015, ano que vem. Estamos há 3 meses, outubro, novembro, dezembro de 2014 está indo embora. Então, os nossos parabéns ao novo governador, ao governador eleito de Minas Gerais, Fernando Pimentel. E olha, no programa de hoje, você estará assistindo comigo aqui na Rede Bandeirantes Minas um esclarecimento sobre o trabalho da Polícia Federal. O nosso repórter Pablo Thiago esteve com o presidente do Sintef e ele estará traçando o perfil, o esclarecimento do trabalho da Polícia Federal e suas conquistas em favor do policial federal em Minas Gerais. Teremos também a apresentação de uma matéria com a engenheira sanitarista. Eu gosto de brincar com ela, chamá-la de lixóloga. Ela que foi superintendente de limpeza urbana de Belo Horizonte, a doutora Maeli Estrela Borges. Gente, a chuva está chegando, Belo Horizonte está suja, tem bueiro entupido e de repente pode vir aí uma tragédia, pode vir também a questão aí da enchente. A doutora Maeli estará falando para nós aqui no Segurança e Cidadania. Teremos, claro, a apresentação da entrevista coletiva, ou uma parte da entrevista coletiva do governador eleito Fernando Pimentel. O filho de Dona Geralda, o filho do pastor Pimentel, estará falando o que ele vai fazer em favor da segurança pública em Minas Gerais. Uma vez que a gente sabe que Estado, ele precisa de saúde, ele precisa de educação, situação do meio ambiente, situação financeira, situação ambiental, como eu já disse, mas a segurança pública, ela não pode ser esquecida. E teremos também a apresentação do trabalho dos nossos parceiros lá do Recivil. Eu sou o Fábio Rodrigues, com imagens de Pepe Chileno, edição de José Roberto Coelho e Rodrigo Braga e reportagens de Pablo Thiago, está no ar o Segurança e Cidadania. E vamos começar o programa trazendo um esclarecimento. Exatamente, você que às vezes se confunde um pouco dos trabalhos das polícias, nós vamos conhecer como é o trabalho da Polícia Federal e as suas conquistas em favor dos seus servidores. Vamos acompanhar esta matéria. Christian, a Polícia Civil é uma polícia judiciária do Estado e a Polícia Federal da União. O que crime mais comum que compete à Polícia Federal? O crime que talvez seja mais comum até a população identificar é o crime de repressão a entorpecentes, né? A função de repressão, a investigação de crimes relacionados ao tráfico de drogas é da Polícia Federal, especialmente o tráfico internacional, que é exclusivo da Polícia Federal. Outro crime que dá muita visibilidade são os crimes contra recursos da União. Então, qualquer desvio, roubo de recursos que sejam da União, né, do governo federal, a responsabilidade de apuração é da Polícia Federal. Tem sido atrativa a carreira do agente federal? Era uma carreira muito valorizada, mas infelizmente há mais de 7 anos nós não temos uma reposição, né, das nossas remunerações, e isso tem afastado muitos servidores, né? Essa desvalorização da carreira provocou uma greve muito intensa, muito grave em 2012, umas 70 dias de greve, onde nós encerramos a greve sem um acordo conclusivo, né? E após, agora em 2014, encaminhamos para alguma reposição das perdas inflacionárias que foi oferecido em 2012 para todo o restante dos servidores e o reconhecimento do cargo de agente de Polícia Federal como sendo um cargo de nível superior. Christian, após a greve de 2012, como que está o cenário aí para o agente federal? Olha, após 2012, a greve de 2012, nós realizamos, ainda em negociação com o governo, realizamos várias paralisações pontuais, inclusive em parceria com a Polícia Civil, aqui do Estado de Minas Gerais, e agora em 2014, fechamos um acordo onde nos foi concedido o mesmo índice de reposição de perdas inflacionárias oferecido aos demais servidores
federais, só que em 2012, nós recebemos agora em 2014, nos foi prometido agora em 2014, e nesse acordo, que foi materializado numa medida provisória, também foi reconhecida a condição de nível superior dos agentes federais. Apesar de, desde 96, haver a exigência de nível superior para o ingresso no cargo de agente federal, apenas agora em 2014 o governo reconheceu que esses são cargos de nível superior. A medida provisória está no Congresso para ser votada e nós, o sindicato e os servidores, estão numa intensa luta para aprovação com um texto que reconhece o valor dessa carreira para o Estado e para a Polícia Federal. Está agendada alguma manifestação, alguma assembleia em relação a essa medida? Toda a base está de sobreaviso, vamos dizer, né? Porque esse é um acordo que foi assinado e o governo tem tido alguma dificuldade em cumprir esse acordo. A medida provisória ela vai caducar, ela vai cair, deixar de ter validade no dia 28 de outubro. Então, até em razão das eleições, está um prazo muito apertado para que ela seja aprovada na Câmara e no Senado. Então, o nosso efetivo está de prontidão para se perceber que a possibilidade de um descumprimento desse acordo, nós nos mobilizarmos e expressar nossa insatisfação com a política do governo. Obrigado, Pablo Thiago, e o seu entrevistado aí esclarecendo sobre as questões da Polícia Federal. E ele falou fundo, hein? Não só em termos de Minas Gerais, mas no trabalho da Polícia Federal em todo o Brasil. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco voltamos com o programa Segurança e Cidadania. A Prime Proteção Veicular promove a família e a busca pela felicidade em pequenos encontros, momentos e experiências. E para viver a vida intensamente, nós protegemos você, sua família e o seu patrimônio. Entre em contato e saiba sobre nossos planos de proteção. Temos certeza que possuímos as melhores condições do mercado. Acesse nosso site www.proteçãoveicular.com.br e nossa fanpage, Prime Proteção Veicular. Ou, se preferir, agende uma visita dos nossos consultores pelo telefone 31 3273 7744. Vem com a Prime, 24 horas de proteção. Nós voltamos com o Segurança e Cidadania para você. E olha, deixa eu abrir aqui o balaio de abraços. Eu quero mandar um abraço lá para o Rodrigo Cardoso, ele que é publicitário, fez menção lá no nosso e-mail. Muito obrigado, viu, Rodrigo, pela sua audiência. Um abraço para o Celso Guilherme, agente penitenciário. Tá firme com a gente aí, né, Celso? Muito obrigado. E olha, um jabazinho pequeno aqui. A dona Mercezinha, lá em João Molevade, ela e seu buffet, seus funcionários, nos tratam como pessoas de sua família. Alô, Mercezinha, aí em João Molevade. Obrigado pela audiência. Meus amigos e minhas amigas, agora eu quero falar para você de algo grave. A cidade está muito suja e a chuva vem aí. Uai, Fábio, e aí? E aí que pode vir enchente, gente. Meu Deus do céu, tem gente que está sujando a cidade. Acaba de fumar o maldito cigarro, joga a bituca do cigarro no chão. Come um pastel, o papel que estava envolvido o pastel, joga no chão. Toma uma lata de refrigerante, joga a lata no chão. Toma um copo d'água, aquele copo de plástico, joga tudo no chão. Para onde que vai essa nojeira toda? Para o local onde a água de chuva deveria passar, a rede pluvial. E isso ficando sujo, gente, vem a enchente, vem gente que morre afogado na enchente. Bom, eu vou deixar para o Pablo Thiago entrevistar a lixóloga, a engenheira sanitarista, e ela foi superintendente de limpeza urbana em Belo Horizonte, a doutora Maeli Estrela Borges. É com você, Pablo. Pois é, Fábio, estamos aqui com Maeli Estrela Borges e vamos falar sobre resíduos sólidos. Maeli, o que fazer com tanta sujeira? Olha, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela criou uma prioridade nova, que começa com não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e dispor só aquilo que não serve para absolutamente nada. Então, eu acho que nós teríamos que ter, em primeiro lugar, um projeto muito grande que começasse no governo federal de educação ambiental para a limpeza urbana e que, que fosse absorvido pelos estados, pelos municípios e, principalmente, fosse desenvolvido nas escolas públicas e particulares. O cidadão, então, é o principal responsável, talvez, aí por essa limpeza urbana, né?
Todos nós somos responsáveis. Pela política nacional, nós temos uma responsabilidade compartilhada. Essa responsabilidade compartilhada diz o seguinte, que nós, geradores do resíduo, somos responsáveis por ele em todas as etapas do processo. Maeli, estamos aqui na Praça 7, que tem uma grande circulação de pessoas. Quanto diariamente é varrido aqui? Como é que acontece essa limpeza aqui no centro de BH? Olha, há muito tempo que essa limpeza é permanente. São feitas de 10 a 13 varrições por dia nessa região da Praça 7. Isso resulta num investimento muito grande, num custo muito alto dessa limpeza, porque as pessoas também não colaboram, elas jogam muito lixo no chão, muito resíduo sólido no chão. Então, se houvesse uma maior colaboração da população, usando os cestinhos, colocando seu resíduo dentro da bolsa e levando para casa, nós certamente teríamos mais recursos para investir nas outras regionais e, quem sabe, até na fiscalização. Maeli, nesse período chuvoso que vem por aí, como é que as medidas que serão tomadas? Olha, nós já tivemos em Belo Horizonte um projeto que era Operação São Pedro, que a gente intensificava a limpeza das bocas de lobo. Hoje são cerca de 8 mil bocas de lobo que são limpas na região centro-sul. E essas 8 mil bocas de lobo limpas porque tem muito resíduo que é encaminhado para elas. Se a população não jogasse lixo no chão, nós teríamos aí como consequência uma redução de custos nessas limpezas, teríamos uma cidade mais limpa e não teríamos tanto transtorno no período chuvoso, porque as bocas de lobo entupidas, elas geram inundações, assoreamento de cursos d'água e tantos outros problemas decorrentes dessa sujeira nas próprias bocas de lobo. Obrigado, Pablo. Obrigado, doutora Maeli. E mais uma vez eu quero frisar, hein? Povo desenvolvido é povo limpo. Em outras culturas, como no Chile, na Argentina e em outros países, jogar lixo na rua é crime e as pessoas são punidas. Agora aqui, infelizmente, a gente vê que o povo ainda está bem sem educação. E olha, educação vem de casa. Ei, mamãe, tá ensinando o seu filho a jogar o lixo aí no lugar certo? Ei, papai, tá ensinando a jogar o lixo no cesto de lixo? Lugar de lixo é no lixo. Nós vamos para um breve intervalo. Dentro de mais alguns instantes, retornamos com Segurança e Cidadania. Las cosas que han estado esperando los creyentes en Cristo en edades pasadas conforme a como han sido prometidas por Dios y no las recibieron, es porque esas cosas son para ser cumplidas en este tiempo final a la Iglesia del Señor Jesucristo en esta etapa de oro de la Iglesia, que es la etapa de la edad de piedra angular. A Prime Proteção Veicular promove a família e a busca pela felicidade em pequenos encontros, momentos e experiências. E para viver a vida intensamente, nós protegemos você, sua família e o seu patrimônio. Entre em contato e saiba sobre nossos planos de proteção. Temos certeza que possuímos as melhores condições do mercado. Acesse nosso site www.proteçãoveicular.com.br e nossa fanpage Prime Proteção Veicular. Ou, se preferir, agende uma visita dos nossos consultores pelo telefone 31 3273 7744. Vem com a Prime, 24 horas de proteção. Voltamos com Segurança e Cidadania para você. Tá legal a audiência? Muito obrigado. E olha, eu quero falar para você agora que nós vamos assistir o pronunciamento de Sua Excelência, o governador eleito de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Quero falar nessa câmera aqui, ó. Gente, todas as áreas de um governo estadual nos interessam. Como assim, Fábio? Queremos ver a saúde bem, queremos ver a educação, investimentos no meio ambiente, queremos ver investimentos na área habitacional.
Meus irmãos, mas não podemos, eu quase gaguejei, né? Mas não podemos esquecer da área da segurança pública. Meu Deus do céu. E olha, a segurança pública em Minas Gerais não tem tido aí os investimentos que deveriam estar acontecendo. A Polícia Civil, oh meu Deus do céu, a nossa, a minha, a sua, a nossa querida Polícia Civil de Minas Gerais carece de melhores investimentos, carece de situações, não só na questão da estrutura dela, como novas viaturas, sabe, como armamento, mas investimento no patrimônio maior da Polícia Civil, que é o homem da Polícia Civil, que é a mulher da Polícia Civil. E olha, o governador eleito, Fernando Pimentel, entre as suas falas, ele diz que vai apoiar e investir muito na segurança pública, especificamente na Polícia Civil de Minas Gerais. Ele falou que vai fazer alguma coisa também pelo bombeiro, que passa aí por algumas dificuldades, né? Soldado do fogo, soldado da água, né? Muito obrigado pela sua audiência. Então vamos acompanhar a fala do governador eleito, Fernando Pimentel. Pimentel é o novo governador, quebrando aquele reinado do PSDB aqui em Minas Gerais. Minas não tem dono, não tem rei, não tem imperador. Aqui, soberano é o povo de Minas. Muito bem! Já nos primeiros dias de governo, claro que nós temos que considerar as disponibilidades orçamentárias, mas nós temos que começar a enfrentar as questões urgentes da educação, da saúde, da segurança, né? Aumentar o efetivo da polícia, recuperar a carreira da Polícia Civil, que está muito desestimulada. Reequipar a polícia tanto militar como civil, que se queixa com razão de equipamentos insuficientes, que colocam até em risco a vida dos nossos policiais. Notamos, por exemplo, que a saúde não vai bem, que os hospitais regionais não foram construídos, não foram entregues, que as ambulâncias continuam percorrendo 400, 500 quilômetros às vezes para trazer pacientes para fazer uma consulta, um exame especializado em Belo Horizonte ou numa cidade pobre, e que isso é um absurdo, é uma crueldade. Constatamos que a educação também não vai bem, ao contrário do que diz a propaganda do governo. Os professores estão mal remunerados, desmotivados, os alunos desmotivados também, as escolas estão mal equipadas, os currículos têm que ser revistos. Constatamos que a segurança também não vai bem, os índices de criminalidade aumentaram, as pessoas se sentem inseguras, os policiais não estão suficientemente preparados e equipados para cumprir as suas funções, embora se esforcem muito. Se ainda tem um pouco de segurança, é porque os policiais se esforçam. Nós constatamos a realidade. Eu não sei se isso é crítica. Isso é um reconhecimento, é um diagnóstico que foi feito por toda Minas Gerais ao longo da campanha. Nós não esperamos encontrar um Estado equipado, preparado, porque sabemos que ele não existe. Foi isso que os mineiros nos disseram. Então o desafio vai ser grande. Mas, por outro lado, eu tenho muita confiança, porque o corpo de funcionários públicos do nosso Estado é muito bom. É constituído de gente motivada para trabalhar, desmotivada pela carreira, que hoje é muito ruim, mas motivada pela vocação de estar lá. Olha, nós anunciamos que é necessário contratar 12 mil novos policiais, e de fato é mesmo esse diagnóstico nós já temos até com as próprias corporações, tanto com a Polícia Civil quanto com a Militar. Nós vamos ter que arranjar recursos para isso. Os recursos terão que sair do orçamento do Estado. Nós não chegamos lá, eu não tenho ainda o perfil completo das finanças do Estado, nós acabamos de ganhar a eleição. Ao chegar e nos deparar com a realidade, nós vamos estabelecer em qual prazo nós vamos poder contratar esses policiais, né? Eu não acredito que a gente possa fazer isso do dia para a noite. Isso vai demandar tempo, 1 ano, 2 anos, mas o objetivo é esse e nós vamos buscar recursos para isso. Seja aqui em Minas Gerais, seja fora no governo federal. Parabéns, governador eleito Fernando da Mata Pimentel, o filho de Dona Geralda. Ô, Fábio, por que você está sempre falando o nome da mamãe dele? Porque eu tive o prazer de conhecer o papai dele, que era pastor, o pastor Pimentel, e a sua senhora, a Dona Geralda. Felicidades, Pimentel, estamos torcendo para um novo tempo em Minas Gerais. Nós vamos para o intervalo, mas daqui a pouco retornamos com o programa Segurança e Cidadania.
O Serjusmig é o sindicato que representa os servidores da Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais. Além da sede em BH, na rua Guajajaras, 1984, Barro Preto, o sindicato conta com a estrutura de mais 9 regionais em todo o estado. Os filiados ao Serjusmig têm direito a uma série de convênios com preços diferenciados, assessoria jurídica gratuita em todas as partes do estado, tratamento odontológico gratuito em consultório próprio, hospedagem a preço simbólico em apartamentos de propriedade do Serjusmig, localizados próximo ao FMG em Belo Horizonte. Além, é claro, de se beneficiarem das lutas da entidade por melhores condições de trabalho. Se você ainda não é filiado, filie-se. Acesse o site www.serjusmig.org.br e faça seu cadastro. Ou ligue para 031 30 25 35 18. Serjusmig. Juntos, somos mais fortes. Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos voltando com o Segurança e Cidadania. E agora será mostrado para você o trabalho do Recivil. Vamos lá? Boa noite! No programa de hoje nós vamos tratar sobre um tema que pode ser muito interessante para os jovens e adolescentes, mas que requer um cuidado especial por parte dos pais. Nós vamos falar sobre a emancipação. E para tratar sobre esse assunto, recebemos a advogada do Recivil, Isabela Rezende. Boa noite, Isabela. Boa noite, Renata. Isabela, para o pessoal de casa entender direitinho o que é a emancipação. Bom, a emancipação é um instituto do direito civil no qual o menor de idade adquire a capacidade plena para praticar todos os atos da vida civil dele. Existem 3 tipos de emancipação: a emancipação voluntária, a legal e a judicial. Capacidade plena, o que seria isso, para o pessoal entender melhor? Capacidade plena é a capacidade ampla de que o menor, apesar dele ter 16 anos, ele pode praticar todos os atos da vida civil, podendo se equiparar ao maior de idade, que atingiria a capacidade pela via normal aos 18 anos. No caso aí, quando você citou que é emancipação, né, precisa da aprovação dos pais. Nesse caso, são os 2 pais, um só pai pode aprovar? Como que funciona isso? Exatamente. A autorização dos pais, que se dá pela emancipação voluntária, ela deve ser de ambos os pais, tanto do pai quanto da mãe. Caso um dos 2 recusem ou não queira conceder a emancipação, essa necessidade terá que ser suprimida judicialmente, ou seja, tem que ingressar com uma ação judicial pedindo que conceda a emancipação em virtude de um dos pais não concordar com essa emancipação. Isabela, qualquer menor pode ser emancipado ou existe um pré-requisito? Não, existem alguns pré-requisitos. O primeiro pré-requisito é ter 16 anos completo. O menor de 16, em regra, ele não pode ser emancipado. E o segundo requisito, como já dito anteriormente, é que os pais consintam com essa emancipação. O menor que ele foi emancipado aí pelos 2 pais, todos os 2 concordaram, ele pode praticar qualquer ato da vida civil como maior de idade? Ele pode praticar os atos da vida civil, não se estendendo, por exemplo, aos atos do direito penal, que como, por exemplo, tirar carteira de habilitação para dirigir e ser preso. Esses 2 atos, eles têm o que a gente chama de capacidade especial, que só é concedida, só é adquirida pelo menor aos 18 anos. Então, reiterando, o maior de 16 que é emancipado pode praticar os atos da vida civil, como, por exemplo, comprar e vender, firmar acordos, abrir conta bancária sem a autorização dos pais. Contudo, há algumas restrições nos outros âmbitos, como no direito penal. Para a gente entender um pouco mais, por que existe essa possibilidade? Porque a gente costuma dizer que tudo tem seu tempo certo, né? Por que a lei abriu essa brecha aí para que o menor de idade tivesse essa capacidade? Bom, o objetivo, acho que o legislador quis, ao prever a emancipação, garantir ao maior de 16 que já, por exemplo, já consiga se manter, o maior de 16 que precise talvez viajar para estudar ou morar fora, algo nesse sentido, não precisar sempre da anuência dos pais em todos os atos da vida civil que ele vai praticar, tendo aí a liberalidade de praticar por conta própria. Então, para a gente ir para a questão prática agora, para quem está interessado, para os pais aí que estão de acordo para emancipar o seu filho, né? Qual é o primeiro passo para essa emancipação?
O primeiro passo é os pais irem junto com o filho portando o documento de identificação ao cartório de notas. Lá será lavrada a escritura pública de emancipação, no qual os pais irão assinar. Em seguida, já portando a escritura pública de emancipação, os pais deverão ir junto ao filho ao cartório de registro civil no qual ele foi registrado, para que lá seja averbado a emancipação no registro de nascimento do filho. Depois desse processo feito, então, Isabela, como esse menor vai comprovar na hora de praticar um ato civil, aí, principalmente, por exemplo, de compra e venda, que ele é emancipado? Existe uma certidão? Existe alguma forma dele comprovar? Ele tem que portar esse documento? Na própria certidão de nascimento do filho, após a emancipação, ele receberá a segunda via da certidão de nascimento, no qual constará na parte superior que ele é emancipado, é o que a gente chama de averbação. Então, daquela data em diante, além do documento de identificação, ele deve sempre portar a carteira de identidade com a respectiva emancipação. E somente os pais podem fazer essa emancipação ou existe uma outra forma? Bom, existem mais duas formas de emancipação. Até agora a gente tratou da emancipação voluntária e tem a emancipação judicial e a emancipação legal. A emancipação judicial ela se dá em duas hipóteses. A primeira, que já foi dita anteriormente, é quando um pai consente e o outro não. A segunda hipótese de emancipação judicial é quando o adolescente já não tem mais os pais, ou são ausentes ou já faleceram, e ele ali é representado por um tutor. Esse tutor não tem a capacidade de conceder a emancipação. Em virtude disso, essa emancipação terá que ser concedida judicialmente. A terceira e última hipótese de emancipação, que é a emancipação legal, ela se dá pelo casamento. A pessoa, então, quando ela casa, sendo menor de 18 anos, ela se emancipa pelo casamento. Pela colação de grau em curso superior, isto hoje já não é muito comum no nosso país. Pela aquisição de economia própria e pelo trabalho em função pública, em cargo público. São as hipóteses de emancipação legal. Isabela, é bom a gente sempre chamar a atenção quando o adolescente ou o jovem é emancipado, os pais perdem a responsabilidade sobre eles não respondem mais pelos atos ou existe ainda uma restrição aí? Existe sim uma certa responsabilização pelos pais, é previsto essa responsabilização. Via de regra, os próprios filhos que respondem pelos atos da vida civil dali em diante, mas havendo alguma espécie de negligência, imprudência ou imperícia, os pais eventualmente podem responder sim por algum ato praticado pelo filho. Então é importante os pais ficarem atentos, né? Porque emancipou o filho, pode lavar as mãos e deixar... Não teria que ter isso. Emancipe sempre quando necessário for e continue acompanhando os filhos de perto. E só para a gente encerrar, então, Isabela, a emancipação ela pode ser desfeita? Não. A emancipação é um ato irrevogável, uma vez feito, não tem como voltar, não tem como retornar ao status de incapaz. Ele torna plenamente capaz para os atos da vida civil dali em diante. Obrigada, Isabela, pela sua participação. E para assistir novamente a essa entrevista, acesse o site www.recivil.com.br. Uma ótima semana e até o próximo programa. Obrigado, profissionais aí do Recivil que fazem a diferença, mostrando a realidade desta categoria. Olha, eu quero falar para você agora por que você ainda não se filiou no Sindipol. Fábio, você está rindo por quê? Gente, é com alegria que eu falo isso. O Sindipol é uma família que vai te receber assim, ó. Tá dando para pegar aí, Chilentar, né? Aqui, ó. É uma família que vai receber você assim, ó, de braços abertos. Venha fazer parte do Sindipol. O que você está esperando? Você que é escrivão, você que é administrativo, você que é investigadora de polícia, investigador, você é inspetor, você é delegado de polícia. Por que não se filiar aqui conosco? Entre no site aí, ó, www.sindipolmg.org.br. Ah, Fábio, mas não ficou bem esclarecido aquela situação. Dá uma ligadinha, dá uma ligada para cá. 21 38 98 98. Nós estamos à sua disposição e, como eu sempre falo no encerramento do programa, o Sindipol, ele existe para você, policial civil da Polícia Civil de Minas Gerais. Agradecendo a sua audiência, muito obrigado, gente. Obrigado pelas críticas, obrigado pelos elogios. Estamos firmes aqui, todos os sábados, às 6:50, contando com a sua audiência no Segurança e Cidadania.